Conhecer os projetos do Rino no arquivo e visitando as obras é uma experiência muito formadora de um arquiteto, né? Quer dizer, como que com aqueles limites tecnológicos daquele período, ele conseguia levar a criar soluções bastante inovadoras, levando a produção da arquitetura a um limite além daquilo que se produzia normalmente no Brasil. Então tem um controle da técnica, dos materiais, de como isso se transforma em detalhes para resolver ou mesmo propor coisas novas na arquitetura, resolver problemas, mas mais, e adiante, né? Pensar como que eu faço uma abertura plena de um caixilho que permita essa integração, como é que se cria uma laje plana ou uma declividade suave de cobertura, enfim, essas coisas que expressam um domínio muito grande da técnica, uma atenção para isso. É sempre num trabalho também, esse é outro aspecto importante, um trabalho feito em equipe com os sócios ou funcionários, né, estagiários, muitas vezes. Durante o processo de trabalho, os desenhos eram feitos um em cima do outro, né? Digamos, até um certo momento que o conjunto estava em ordem. O projeto estava pronto, era feita uma maquete e era fotografado. Esse processamento de fazer uma maquete, fotografar a maquete, e o Nicola era encarregado de produzir desenhos para a publicação. Veja, os desenhos que o escritório fazia a lápis, 99% a lápis, tudo escrito por cima do desenho, ou seja, anotações, instruções de obra, medidas, especificações de material, tudo isso era em cima os desenhos, no fim, ficavam densos, ficavam cheios de informação. Além do grande profissional que ele era um bom professor. Esses 5 anos que eu trabalhei com ele, foi uma escola para mim, como uma faculdade, digamos, né? Ele me ensinou muita coisa, como desenvolver um projeto, né? Tudo isso aprendi com o Rino. Ele acendia o cachimbo, ele detalhava bem os detalhes, né? E ele passava para nós. Era muito detalhista, então ele passava para nós todo bem nítido nos detalhes dos projetos. Que eu nunca vi o Rino fazer um croquis assim, né? Ele já iniciava lançando na folha, pelo menos o que eu observei, o partido arquitetônico, né? Ele tinha o terreno, eu acho que ele já elaborava mentalmente o que ele queria, né? E fazia então os primeiros estudos na escala 1:200, mas muito bem resolvidos. Você percebia que você tinha tudo lá perfeitamente definido, circulações, acesso, dimensões, elevação, e tudo isso era produzido na prancheta dele. Em seguida ia como eu disse no início, para o Carvalho Franco, que também era muito respeitoso, ele chamava o Rino de Dr. Rino, né? Não tinha essa intimidade, você chegar, oi Rino, né? Era Dr. Rino. Então ele pegava esses desenhos, passava para uma escala ampliada, onde já começavam a aparecer os problemas, os detalhes, e num diálogo com ele, eu lembro que ele sentava na frente do Rino, aí ele virava a cadeira, ficava na mesa, conversando um pouquinho com ele, como é que a gente vai resolver isso, e o Rino dava as instruções, e o Carvalho Franco produzia, em seguida ia para o Nicola e para o João Greenberg. O João também era um projetista muito competente, que trabalhava no escritório. Era isso, funcionava desse jeito. Então tinha uma cadência e um ritmo muito bem resolvido, né? O que permitia trabalhar com pouca gente, né? Então o Rino, com 2 ou 3 pessoas no escritório, ele fez uma produção enorme, né? Tudo era desenhado, era um silêncio absoluto, não se atendia telefone, não tinha celular, evidentemente, né? Então o trabalho era muito focado,
E o Rino habitualmente fazia periodicamente visita às obras, onde ele acompanhava o que estava acontecendo, né? E tudo era organizado, quer dizer, cada desenho produzido na prancheta era copiado, dobrado, ia para uma pasta específica que ficava à disposição da equipe. A gente podia chegar lá, abrir, ver as referências, acompanhar o desenvolvimento. Torrino trabalhava até às 5 da tarde, depois o lápis caía, assim, pontualmente. Ele ia para a sala dele, que era a única sala reservada, o resto era um grande salão, e ele escrevia. Então, escrevia, respondia cartas, eu recebia muitas cartas, pediam-lhe desenhos, pediam-lhe informações, pediam-lhe recomendações, enfim. E ele respondia, em geral, à mão. Dona Marilza datilografava às vezes, e as fotografias e os desenhos copiados e já, de certa maneira, reduzidos a um tamanho fotográfico, eram mandados para as publicações. Na Itália, na França, menos frequentemente na Inglaterra e raramente nos Estados Unidos. Mas ele tinha editores com os quais ele se correspondia assim, com grande frequência, na Itália e na França, sobretudo, né? E isso era feito sistematicamente, todos os dias, assim, regularmente. Quando não, ele recebia gente. E quando recebia, era nesse horário. Quer dizer, a expressão sistemático é nesse sentido. Ele tinha ordem na vida dele, né?